nosso boa noite, que possamos mais uma vez sentirmos a presença do Mestre entre nós. E o tema que nos foi proposto é uma reflexão sobre nossa própria história, quem sabe dentro do cristianismo, mesmo antes dela. Pois 18 de abril, quando nós tivemos a oportunidade de no planeta Terra novas luzes para as nossas mentes surgirem. Nós devemos nos reportar anteriormente, pois tivemos Moisés que nos trouxe orientações, que nos trouxe bastante proibições. Se nós observarmos seus ensinamentos, quando lá nós nos encontrávamos numa ignorância ainda maior, pois devemos deixar e ter bem claro entre nós que quando analisamos vidas pregressas, lá estávamos nós. Em algum ponto, em algum momento, nós fizemos parte de toda esta caminhada, devido às muitas encarnações que já vivemos. Portanto, Moisés trouxe para nós muitos não podemos matar, não podemos fazer isso. Também, olho por olho, dente por dente, era uma coisa que nós certamente hoje consideraríamos um pouco difícil, pois logo depois, nós falamos logo depois, devido à eternidade que nós vivemos, veio Jesus. E Jesus mesmo disse que ele não veio negar nenhuma lei, mas ele veio cumpri-la, de um modo, quem sabe, diferente. Onde o amor entre as pessoas, entre nós, era a base, o perdão, a compreensão, o carinho que deveria e deve existir entre todos nós. Jesus nos orientou de amar os nossos inimigos. Vejamos só. Certamente tivemos, naqueles instantes, muitas dúvidas, muitas controvérsias, mudanças expressivas em todos os ensinamentos. Se nós lermos o livro Paulo e Estevão, quem não leu, leia. Lá vai compreender melhor o que eram as orientações de Moisés e aquela mudança, aquela transformação, aqueles novos ensinamentos que Jesus trazia e trouxe. Se lermos Paulo e Estevão, a sua própria vida, teremos uma compreensão melhor daquela transição, daquelas revoltas que aconteciam entre a população, onde as aparências, os rituais predominavam, o rigor. Mas Jesus veio dizer para nós, naqueles 10 mandamentos, de um amor a Deus, um amor entre nós, resumiria todos esses ensinamentos. Resumiria o que Moisés tinha nos orientado anteriormente. Sabemos nós também que Jesus nos orientou por parábolas. Ele não disse tudo para nós. Isso porque não compreendíamos a grandiosidade da nossa existência, da nossa vida. Aliás, não compreendemos, quem sabe até hoje, quem somos,
Quem somos nós? O que viemos fazer aqui neste planeta? Mas ele fez uma promessa. Ele assumiu um compromisso. E nos disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Este é o compromisso que Jesus teve conosco quando ele encarnou em nosso planeta. Sua única encarnação entre nós. Ali ele assumiu um compromisso que, no momento certo, viria os devidos esclarecimentos, conforme a nossa capacidade de compreender. Se Jesus promete um outro Consolador, é porque certamente ele não nos disse tudo. Ele não falou tudo o que sabia. Jesus também nos disse que chegaria um dia em que todos nós, de todo o planeta, de todos os lugares, compreenderíamos melhor a nossa própria existência. E assim, no decorrer dos séculos, nos desvios que nós tivemos nas cruzadas, nas inquisições, nas mortes que as próprias religiões, o próprio cristianismo proporcionou, em nome de Deus, em nome de Jesus, e sempre fazendo parêntese, e essa análise é uma análise de cada um de nós, pois somos espíritos reencarnados, portanto, quem sabe nós estamos nessas fileiras levando essas orientações. Mas chegou um momento em que a ciência, a filosofia, estava em toda parte. Nós estamos preparados para receber novas luzes, novos esclarecimentos. E para isso tinha que ter alguém que coordenasse, que orientasse. Allan Kardec foi o espírito com este compromisso. Foi o espírito que nos trouxe para nós conhecimentos que iluminam mentes, que iluminam nossos caminhos. No momento em que, no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, 1019, perguntas e respostas. Perguntas e respostas que nos capacitam para a vida, que nos faz compreendermos todos os sentidos da nossa existência. 1019 respostas dos mais variados assuntos, temas da nossa vida. Ele traz muito bem orientado, muito bem coordenado, através de partes que nós vamos compreender cada vez melhor quando nós lermos os 5 livros da nossa codificação. Portanto, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes.
o livro número 1, das causas primárias. Ali ele tem um resumo e depois, em outro livro, a Gênese, ele aprofunda a nossa criação, o que somos, o que sentimos. A Gênese, então, discorre sobre a nossa criação. A parte segunda, do mundo espírita, no livro dos médiuns, toda a questão da mediunidade, de nós dialogarmos com os desencarnados, de nós compreendermos que estamos de passagem, que somos espíritos encarnados, mas que podemos sim nos comunicar com irmãos nossos desencarnados e que eles nos orientam. Aliás, tem uma pergunta em nosso livro dos Espíritos, se os Espíritos influenciam em nossa vida. E ali ele nos diz que muitas vezes eles orientam nós. São eles que fazem todos os contextos da nossa existência. Portanto, nós escolhemos qual a influência que nós queremos. Ou para o bem, ou para ainda os equívocos, os erros. Pois muitas vezes são eles que nos dirigem. Portanto, o livro dos médiuns é mais um conhecimento de profundidade da nossa comunicação com os espíritos. Temos também o livro número 3, das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali é relembrarmos os ensinamentos do Mestre, é interpretarmos os seus ensinamentos, as parábolas, o que ele queria dizer naqueles instantes. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho conforme o Espiritismo. É a interpretação que nós temos mais clara do que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos. Vejamos como é organizado o nosso livro dos Espíritos. A oportunidade que nós estamos tendo de compreender quem somos nós. O que estamos fazendo nessa existência, para onde nós vamos. E as leis morais nos esclarecem, nos fazem com que a religiosidade, a filosofia e a ciência possam caminhar juntos. Ali nascia, ou renascia, uma reaproximação da ciência e da religião, que historicamente, devido a grandes equívocos de ambas as partes, tanto da ciência como das religiões, quem sabe tomaram caminhos diferentes. E aí veio a incredulidade, o materialismo acirrado, onde a ciência não considerava além do nosso corpo físico. Mas, a partir do dia 18 de abril, isto começou a mudar. A termos a ciência e a religião se aproximando. E podemos perceber hoje, em várias pesquisas de cientistas, considerando, sim, além do nosso corpo. Considerando que nossas preces podem ajudar, colaborar na recuperação de nossa saúde, de superação de doenças. Isso é a ciência considerar e respeitar e dizer, que a espiritualidade, que nós espíritos somos capazes muito além do nosso corpo físico, que é simplesmente uma vestimenta provisória. O Espiritismo fez com que nós tenhamos, sim, cada vez mais possibilidades de melhor compreendermos a divindade, de sabermos que os milagres eram
somente fenômenos incompreensíveis para a época. Que o sobrenatural não existe. Que o sobrenatural seria e é o que nós ainda não compreendemos, o que nós não conhecemos. Mas nós temos na parte número 4, o Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. E aí vem o livro O Céu e o Inferno. A quarta obra básica, aliás, a quinta, né? Acho que a Gênesis é a última, mas são as 5, são as 4 complementares do Livro dos Espíritos. E ali nos mostra também, nos orienta a bondade divina, o perdão divino, onde nos diz que nós não iremos para o inferno eternamente, ou para o céu para descansar, mas que nós vamos e rumamos para lugares que nós vamos construindo neste momento. Hoje, nós estamos nos preparando para termos, sim, lugares na espiritualidade, conforme o que nós somos, o que nós sentimos, o que nós fizemos. E que Deus é tão bom que jamais nos condenaria eternamente. A nossa razão nos diz isso. Se nós, pais, mães, avós, irmãos, nos perdoemos, imagina Deus se não perdoaria a todos nós. Se nós estaríamos, então, destinados a sofrer para sempre, ou então, depois de uma passagem rápida nesta existência, estaríamos descansando. Não, ele nos esclarece que nós continuemos. Que a verdadeira vida é no mundo espiritual. Que a nossa vida, aqui na Terra, é uma cópia ainda grosseira do que já existe no mundo espiritual. É lá que nós somos verdadeiramente. É lá que nós não conseguimos disfarçar. É lá que nós estamos com a nossa consciência liberta, com nossos pensamentos mais lúcidos. E, portanto, é no mundo espiritual que é o nosso verdadeiro mundo. É que nós melhor compreendemos quem somos, para onde rumamos. E se nesse momento nós não comemoramos, não festejamos datas, mas devemos agradecer constantemente a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de conhecer o Espiritismo. O Espiritismo que veio trazer a relembrança, as recordações dos ensinamentos de Jesus. E trazer novos ensinamentos. E dizer que a nossa razão pode sim estar junto com nossos sentimentos, na busca deste equilíbrio do intelecto, do moral, da fé raciocinada, das leis de causa e efeito, que tudo que nós fizemos um dia nós colheremos. Amanhã nós estaremos colhendo o que estivermos cultivando hoje, ontem. E se hoje nossa colheita não é aquilo que esperávamos, tenhamos certeza que o nosso cultivo anterior também foi com equívocos. Que ainda temos por algumas encarnações. O Espiritismo veio trazer, além do esclarecimento, do conhecimento, também o consolo. O consolo de sabermos que Deus nos perdoa, nos ama, que suas leis são permanentes, são imutáveis, e que nós somos artífices de nossa existência. Nós somos os responsáveis por nós mesmos. Ninguém tem a responsabilidade de nossa felicidade ou de nossa infelicidade, a não ser nós mesmos. Pode sim alguém influenciar. É evidente. Mas a responsabilidade maior é nossa. Pois vai depender de como nós agirmos,
e como nós reagirmos perante os eventos, as dificuldades, os acontecimentos. E é aí que nós mostraremos, então, o que nós sentimos e o que nós somos. A nossa felicidade depende de cada um de nós. O Espiritismo, nesses mais de 150 anos, 156 anos, ainda muito jovem, mas já trouxe para o mundo novas luzes. Novas luzes. E o Brasil, sabemos nós, que ele tem uma responsabilidade imensa perante o mundo, perante o planeta. De todas as religiões, de toda a liberdade que nós possuímos. O Espiritismo, através dos seus princípios, está adentrando as escolas, as universidades, a sociedade, sem nós precisarmos termos bandeiras e gritarmos que o Espiritismo faz isso ou se propõe aquilo. Pelo contrário, é no silêncio das nossas atitudes que nós vamos mostrando, demonstrando e transformando a sociedade nossa, a sociedade que nós queremos. Então é este livro, como diz o tema, o livro que faltava. Pois nós temos, sim, mais uma oportunidade, mais uma. Tenhamos a convicção que muitas oportunidades nós já tivemos nessas nossas encarnações anteriores. Deus está, mais uma vez, nos oportunizando. Pois aproveitemos. Aproveitemos o conhecimento que Ele nos proporciona. As reflexões nos nossos grupos de estudo. Pois vamos conhecer a doutrina, que nos seus ensinamentos ela chega a ser complexa, mas nos seus objetivos ela é muito simples. Não necessariamente nos transformarmos espíritas, mas nos transformarmos em pessoas melhores. Kardec já disse que a religião que não proporciona a transformação moral dos seus fiéis, ela não está alcançando seus objetivos. Portanto, quando Jesus disse, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Mas nós precisamos compreender primeiro. Nós devemos nos desenvolver intelectualmente primeiro. Nós evoluímos mais rapidamente o nosso intelecto, as tecnologias, os conhecimentos. Agora é o momento de nós evoluirmos moralmente. É o grande desafio deste milênio, onde nosso planeta caminha para um mundo de regeneração, e isso acontecerá dependendo de cada um, da nossa atitude, das nossas verdadeiras transformações íntimas, de pensamentos, de palavras, de atitudes, de compreendermos que esse nosso mundo é formado também de vibrações, e que essas vibrações são reflexos de cada sentimento nosso, de cada pensamento nosso. E como nós queremos que esse mundo mude, se nós continuemos ainda com vícios morais difíceis. E aí, mais uma vez, vem a consolação que nós temos. Ele nos perdoa e nos dá a oportunidade de retomarmos, de recomeçarmos. O Livro dos Espíritos. Quem não leu, pois leia. Ele nos traz, nos prepara para a vida. Ele nos abre nossas mentes, nossos pensamentos, novos horizontes. Ele amplia a nossa visão espiritual. Ele faz com que nós, mesmo sem os nossos diplomas, ele faz com que nós compreendemos profundamente a vida. Compreendemos profundamente
quem somos nós. De nos conhecermos, de nos reconhecermos, de relembrarmos quem somos. De olhar para dentro de nós e percebermos que temos luzes internas ainda sufocadas por muitos sentimentos e vícios nossos, mas que eles podem ser substituídos a cada atitude que nós tivermos durante a existência de cada um de nós. O Livro dos Espíritos, nas suas 1019 perguntas e respostas, nos traz mensagens, orientações e conhecimentos que nos responsabilizam também para sermos os instrumentos das mudanças na sociedade. Esta é a nossa responsabilidade, além da nossa mudança primeira de nós mesmos. Também exemplificarmos, vivenciarmos. Pois Jesus não deixou nada escrito. Jesus viveu. Jesus viveu. E aí, então, seus discípulos relataram a sua vida. E é um exemplo para nós. Se temos filosofia, se temos ciência, é a religião que nos aproxima de Deus. É o aspecto religioso, é o aspecto moral, que é o objetivo principal. Pois de nada adianta conhecermos, se não usarmos este conhecimento para o bem, para as mudanças efetivas que tanto buscamos e queremos para o nosso planeta. Que Deus possa nos dar forças, que Jesus possa estar sempre presente nos momentos nossos, de nós termos no Espiritismo uma oportunidade de relembrarmos e vivenciarmos os seus ensinamentos. Leiamos, nos aprofundemos nos suas orientações. Participemos em grupos de estudos. Temos mais um CIED iniciando. Olha a oportunidade que nós temos de conhecermos o Espiritismo. O Espiritismo que não tem a pretensão de nos tornarmos todos espíritas, mas sim que seus princípios estarão permeando em toda a sociedade. Isso já acontece. É só nós termos os olhos de ver, ouvidos de ouvir, e nós perceberemos que o Espiritismo está cada vez mais junto a todos. Que Jesus possa nos iluminar, nos fortalecer, e que a doutrina espírita esteja cada vez mais internalizada em nossas mentes e também em nossos corações. Obrigado.